Muy buenas tardes. En esta sesión presentaremos las comunicaciones convidadas de los premios otorgados por la Asociación Iberoamericana CTS, denominados Premios CTS 2014. La primera presentación corresponde a Laura Mascarell, quien es licenciada en Química de la Universidad de Valencia, máster en Profesorado de Secundaria en la Universidad de Valencia, máster en Investigaciones Didácticas en las Ciencias Experimentales por la Universidad de Valencia, profesora de secundaria en Terrassa, Barcelona. Ha publicado artículos en diferentes revistas educativas, entre ellas Enseñanza de las Ciencias. Ha presentado comunicación a congresos sobre la química verde. En la actualidad participa en el programa de doctorado de Ciencias de Didácticas Específicas de la Universidad de Valencia y tiene previsto defender su tesis doctoral en 2017. El premio otorgado para Laura por el trabajo Química para la Sustentabilidad en la Formación de Profesorado obtuvo la categoría de Mejor Tesis de Maestría para los premios CTS 2014. Gracias, Laura, por estar con nosotros y te escuchamos. Buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir. En primer lugar, me gustaría decir que es un honor para mí haber recibido este premio. Quería dar las gracias a la asociación, a la acogida que he tenido por parte de la Universidad de Aveiro y el trato recibido por la presidenta de la asociación, Isabel. A continuación les presentaré el trabajo final de máster titulado Química para la Sostenibilidad en la Formación del Profesorado. Y este trabajo se realizó en el máster de investigación en didácticas específicas en la Universidad de Valencia. Remarcar también, como han dicho, que este trabajo se está continuando en lo que es la tesis doctoral. El punto de partida de esta investigación es que estamos viviendo una situación marcada por toda una serie de graves problemas estrechamente relacionados, como puede ser la contaminación, el agotamiento de los recursos, el incremento de las desigualdades, la pobreza. Una situación que ya en el 1991 viví la remarcó como situación de auténtica emergencia planetaria que está durando hasta la actualidad. Este hecho ha dado lugar a numerosos llamamientos de especialistas y organismos internacionales donde se reclamaba la participación de todos los educadores de diferentes áreas, niveles, tanto de la educación formal como de la no reglada, para que contribuyéramos a formar ciudadanos y ciudadanas conscientes en la actual situación de emergencia planetaria y, como ya se ha ido comentando en este seminario, preparados para poder participar en la necesaria toma de decisiones. Estos llamamientos no han ido teniendo una respuesta adecuada, y es por ese motivo que en la segunda Cumbre de la Tierra, en Johannesburgo, en el 2002, nace la idea de realizar una campaña intensa y de larga duración con el propósito de conseguir la implicación de todos los educadores en la formación de una ciudadanía concienciada en la situación del planeta. Esta acción consiste en la institución de la década de la educación por un futuro sostenible, que comprende los años entre el 2005 y el 2014. La institución de la década respondía a un doble hecho. Por una parte, al llamamiento de los especialistas acerca de la gravedad de los problemas que se enfrentaba actualmente la humanidad y que nos obligaba a hablar de auténtica emergencia planetaria, y por otra parte a la constatación de que todos estos llamamientos que se han ido repitiendo a lo largo de algunas décadas no se han tenido en cuenta ni en la ciudadanía ni en los representantes políticos. Por tanto, esta investigación se planteó como una contribución a los objetivos de esta década, con la finalidad de poder estudiar el papel que tenía la química verde en la educación científica y las diferentes aportaciones que se pueden realizar para poder contribuir a la construcción de un futuro sostenible.
Remarcar también que actualmente, una vez se ha finalizado esta década, todos los logros y todo aquello que no se ha conseguido se está incluyendo en el programa de acción global que estamos teniendo en cuenta en la segunda parte de la investigación que dará lugar a análisis. Por tanto, en este trabajo nos propusimos analizar, por una parte, la atención que la enseñanza y la investigación en el campo de la enseñanza de las ciencias tenía a las contribuciones de la química verde, y por otra parte la posibilidad de poder utilizarla para, por una parte, mejorar la alfabetización científica de la ciudadanía y la adopción de soluciones para poder contribuir a la construcción de un futuro sostenible. A continuación, en esta diapositiva se puede ver el índice que seguirá en esta presentación. Es el mismo índice que se siguió en el trabajo presentado, y primero que todo se enfocará el problema de la investigación y la discusión de su importancia. A continuación se formularán las hipótesis que guían la investigación, los diseños experimentales que se han usado para poder poner a prueba las hipótesis, y se presentarán algunos de los resultados y se analizarán, y finalmente hablaremos de conclusiones y perspectivas que hemos tenido en este trabajo. En este capítulo, el primer capítulo, nos propusimos definir los problemas que se pretendían investigar, así como destacar la importancia de la química verde en la educación. Por este hecho, hablaremos de los diferentes llamamientos que se han ido realizando durante las últimas décadas a la comunidad científica. Se hablará de la educación para la sostenibilidad y de la importancia de la química. Referente a los llamamientos de la comunidad científica, a finales de los años 90 del siglo XX, Janet Lutsenko, como presidenta de la American Association for the Advancement of Science, reclamaba que el siglo XXI tenía que ser para la ciencia el siglo del medio ambiente, y que toda la comunidad científica tenía que tomar acciones urgentes para poder resolver los problemas que amenazaban el futuro de la humanidad. Otro de los llamamientos, este más reciente, es el Memorándum de Estocolmo, donde los participantes del tercer simposio de premios Nobel hicieron un llamamiento a todos los líderes del siglo XXI con la finalidad de ejercer una responsabilidad colectiva de administración planetaria, ¿vale? Sentando las bases para una civilización global y sostenible, y que tenía como finalidad que todo el planeta Tierra fuera seguro y próspero. Como he dicho, un segundo eje de esta investigación es la educación por la sostenibilidad, y lo que, como hemos dicho anteriormente, Naciones Unidas promovió una década de la educación para la sostenibilidad, en la que se pretendía potenciar la incorporación de todas nuestras acciones educativas en la situación del planeta. Por tanto, se pretendía hacer comprender a los ciudadanos los problemas que tiene que hacer frente actualmente la humanidad para poder garantizar su supervivencia, así como intentar relacionar todos estos problemas entre ellos y que no sean como puntos casuales. Además, se pretenden buscar los obstáculos que han ido bloqueando los llamamientos precedentes y que podían hacer fallar también esta nueva etapa y ambiciosa iniciativa de la década. Un tercer eje importante también de la educación es la importancia de la química verde. Como docentes tenemos que aprovechar todas las oportunidades que nos proporciona la química, la enseñanza de la química, para poder contribuir a la formación de una ciudadanía interesada en la sostenibilidad de su mundo. Por tanto, somos conscientes que existe una visión más negativa que positiva de la química, debido a que todo el desarrollo que se ha ido realizando durante las últimas décadas ha generado diferentes residuos, muchos de ellos contaminantes, que lo que han hecho que la ciudadanía en general y los estudiantes tengan una visión negativa hacia la química. Pero tenemos que ser conscientes que la química está y estará siempre alrededor de
de nuestras vidas. Muchos de estos avances que nos han permitido desarrollarnos como especie son gracias a la química. Nuestra mejora de la calidad de vida ha sido también gracias a muchas reacciones que hemos sabido potenciar para mejorar nuestra calidad de vida. Por tanto, el tratamiento de la química verde, pensamos que iba a poner en valor aspectos muy positivos de la química y que nos ayudarían a entender mejor la química en la actualidad y también poder despertar el interés de los alumnos. Por tanto, el punto de partida de la química verde o química preventiva, ¿vale? Se produce cuando en el 1998 Anastas y Warner publican el libro de Green Chemistry y para referirse a aquellas tecnologías químicas que ayudan a prevenir la contaminación. Remarcar que desde hacía décadas ya, desde la química ambiental, se estaba preocupando de todos aquellos problemas ambientales que se estaban dando como consecuencia de todos de aquel desarrollo de que habíamos tenido como personas, la humanidad. Pero a partir de aquí se produce un punto de inflexión en este campo de conocimiento. Anastas y Warner lo que definen la química verde como la utilización de una serie de principios que reducen o eliminan el uso de la generación de sustancias peligrosas durante el diseño y fabricación de productos químicos. En la siguiente diapositiva se ven resumidos algunos de los principios en los que se basa la química verde, como por ejemplo prevenir residuos, disminuir el consumo energético, potenciar la catálisis. Por tanto, nosotros pensamos que la química verde constituye un reconocimiento de que la química se encuentra en la base de muchos de los problemas ambientales y al mismo tiempo la estamos utilizando y la tenemos que utilizar más en el futuro para poder encontrar y poner en marcha soluciones y contribuir a poner fin a estos problemas. Por tanto, la química verde, junto a otras disciplinas como podría ser la filosofía, la biología, la sociología, están contribuyendo a la sostenibilidad y esto ha dado lugar a la creación de la ciencia de la sostenibilidad, que tiene sobre todo el objetivo explícito de contribuir a la transición a una sociedad sostenible. En este capítulo se intentará dar respuesta a algunas preguntas como hasta qué punto se presta atención a la química verde en la educación científica, si los docentes conocen realmente lo que se está haciendo en este campo y qué referencias son las que aparecen en los libros de texto. Por tanto, como he dicho anteriormente, la finalidad de este trabajo fue resaltar la importancia que tiene la química verde para poder contribuir a los problemas que afecta a la humanidad y, por tanto, la relevancia que tiene su tratamiento en la enseñanza de la química. Pero, a pesar de todo esto que venimos diciendo y respondiendo a las preguntas que nos hemos formulado, nuestra primera hipótesis de trabajo es que la educación científica no está prestando la atención adecuada a las aportaciones de la química. Pero queremos remarcar que nuestra investigación no se queda aquí, sí que queremos ir más allá y nos planteamos una segunda hipótesis en la cual se está desarrollando una segunda fase de investigación que dará lugar a la tesis doctoral, en la que creemos que es posible preparar y poner en práctica materiales que contemplan el papel de la química verde, el papel que está jugando y debería jugar para poder contribuir a resolver los problemas socioambientales, ayudando sobre todo a los estudiantes a mejorar el aprendizaje y sus actitudes hacia la ciencia, hacia la química. En este trabajo se ha fundamentado la primera hipótesis y para fundamentar la primera hipótesis se ha acudido a fuentes de la investigación en didáctica de las ciencias que hacen referencia a campos como la importancia de la alfabetización científica. Hemos visto que no se está consiguiendo interesar a la ciudadanía y a los estudiantes por la cultura científica,
debido a que se cree que las materias científicas no están al alcance de todos, piensan que es difícil, piensan que no está relacionada con todo lo que los envuelve. Y otro de las aportaciones que hemos estado mirando para poder fundamentar esta hipótesis es que la atención a la situación de emergencia planetaria. Hemos visto que diferentes investigaciones muestran que ni en la investigación ni en las aulas se está teniendo suficiente énfasis en la atención de emergencia planetaria y en las medidas que se deben adoptar. Lo mismo ocurre con las concepciones y visiones hacia la química. Por último, la atención a las relaciones CTSA, a pesar de las investigaciones que desde hace décadas se están realizando, como muestra la asistencia a estos seminarios que se llevan produciendo desde el 2002, no se está consiguiendo que sea... no se está consiguiendo que la educación los tenga en cuenta. Por tanto, creemos que la necesidad de una alfabetización científica y tecnológica de todas las personas requiere la incorporación de las dimensiones CTSA en el currículum. ¿Por qué? Porque las interacciones CTSA pretenden romper con las visiones descontextualizadas de la ciencia y de la actividad científica que enmarcan el desarrollo científico. Todos los resultados de las investigaciones nos llevan a pensar que sí, en general la enseñanza no presta una atención adecuada a los aspectos de la educación ciudadana, tampoco lo hará a la química verde. Sin embargo, pensamos que es fácil encontrar un capítulo dentro del currículum de química donde sí que se pueda tratar alguno de estos problemas relacionados con la sostenibilidad. Una vez se han presentado las hipótesis de este trabajo, en el siguiente capítulo se presentarán los diferentes diseños que se han utilizado para poner a prueba la hipótesis. Por una parte, se han realizado cuestionarios para docentes en formación, se ha realizado un diseño para poder analizar libros de texto y material didáctico, otro diseño para poder analizar revistas de investigación didáctica y entrevistas a docentes en activo. Referente al primer cuestionario, para verificar hasta qué punto los docentes en ciencias e información prestan atención a la química verde, se presentó el cuestionario 1. ¿Qué pretendíamos con este cuestionario? Por una parte, pretendíamos ver si los profesores en formación conocían el concepto de química verde y si lo conocían, ver de dónde procedía ese conocimiento, si lo habían estudiado en la universidad o si lo habían leído. Otra de las preguntas que se les planteaba es que si pensaban que la educación tenía que prestar atención al concepto de química verde en el currículum. Otro de los diseños que se utilizó para analizar los libros, ya que los profesores, el 99% de los profesores y la mayoría del tiempo utilizan los libros de texto para dar sus clases, realizamos este diseño experimental para ver hasta qué punto los libros de texto y el material didáctico tenían en cuenta la química verde. Como así a modo de resumen, lo que pretendíamos es ver en qué aspectos de la química verde aparecían, a qué aspectos hacía referencia y cómo se presentaba por tal de poder resolver los problemas a los que se enfrentaba la humanidad. Un tercer diseño que se realizó fue para analizar diferentes revistas, sobre todo las más utilizadas en el área de las didácticas de las ciencias y algunas revistas educativas para poder comprobar hasta qué punto se encuentran artículos que traten el concepto de química verde. Entre estos artículos tenemos, revistas, Enseñanza de las Ciencias, Revista Eureka, Educación Química, Educación Química, Vale, una vez presentados los diseños pasaremos a comentar algunos de los resultados y en esta diapositiva podemos ver los resultados referentes a
las entrevistas que se realizaron, los cuestionarios a docentes en formación. Podemos ver que se les preguntaba si conocían qué era el concepto de química verde y un 86% de los profesores indicaron que no. Si se les preguntaba de dónde procedía ese conocimiento, algunos de ellos respondieron que a estudios universitarios o que lo habían leído en la prensa. Como podemos ver, en el ítem 3, cuando se le preguntaba qué aportaciones se conocía de este campo de la química, no sabían nombrar aportaciones que se estuvieran realizando, pero después, en el ítem 4, se le preguntaba si pensaban que se le tenía que prestar atención en el currículum de química. Una vez se les hacía reflexionar, pensaban que sí que era importante que se tuviera en cuenta en el currículum. Referente a los resultados del análisis de libros, se analizaron 195 capítulos referente a 18 libros de texto y solo en tres capítulos se encontró alguna referencia al concepto de química verde. Remarcar que nosotros lo que buscamos era una mínima referencia, por pequeña que sea, al concepto de química verde o alguno de los principios en los que se basaba la química verde. Referente al análisis de revistas didácticas, de 1.386 artículos revisados, solo un 0,6 hacían referencia o trataban de alguna manera el concepto de química verde. Aquí remarcar que el estudio se hace desde el 2005 hasta el 2013, ¿vale? Que es cuando se presentó este trabajo, y podemos ver que no encontramos ninguna en la revista Eureka. En el ENVIC encontramos dos artículos, uno en la revista Red, uno en Enseñanza de las Ciencias y 4 en Educación. Como ejemplo de buenas prácticas, se analizó una revista de carácter internacional, una revista mexicana de investigación en el campo de enseñanza de la química, de amplia difusión, y analizamos también durante el mismo periodo de tiempo y pudimos ver que en este caso 20 artículos de los 436 analizados sí que trataban la química o algunos de los principios en los que se basaba. Por tanto, como primeras conclusiones en este trabajo, la atención prestada a la educación científica, a las aportaciones de la química verde es en general escasa, a pesar de, como he comentado, una vez a los profesores se les hacía reflexionar, tanto los docentes en formación y en activo consideraban que era esencial su inclusión en el currículum de química, porque podía contribuir a mostrar una visión más adecuada y real del papel de la sociedad y del medio ambiente. Y así poder contribuir sobre todo en las mejoras de las actitudes, aumentar el interés del alumnado hacia la química y su enseñanza. Perspectivas. A partir de los análisis realizados con el diseño y puesta a prueba de medidas de intervención para estudiantes y formación del profesorado, se pretende poder contribuir a la química para la sostenibilidad y que sus aportaciones sean capaces de mejorar las percepciones del alumnado y del profesorado acerca de la situación del mundo y las medidas que se requieren adoptar. Y con todo esto podemos favorecer su implicación para poder incorporar la química verde en las clases de ciencias como una componente esencial de la nueva ciencia de la sostenibilidad y contribuir a la transición a la necesaria transición de la sostenibilidad junto al resto de la comunidad científica y de los movimientos ciudadanos que se han ido realizando durante las últimas décadas. Por tanto, como he comentado, el objetivo de esta investigación no solo se ha limitado al análisis de la situación actual y mostrando las posibles deficiencias y limitaciones, sino que además se ha pretendido contribuir a hacer de la química verde y de sus aportaciones una herramienta realmente eficaz para poder formar ciudadanos y ciudadanas
conscientes de la situación de emergencia planetaria y capaces de tomar decisiones fundamentadas dirigidas al desarrollo sostenible. Por tanto, nos hemos propuesto continuar y ampliar la investigación en una segunda fase que dará lugar a la tesis doctoral, en la que se está trabajando en una primera parte en profundizar el análisis de esta primera parte de trabajo que os acabo de presentar, ampliando el número de revistas analizadas, tanto nacionales como internacionalmente, hacer más entrevistas a profesores en formación y profesores en activo, analizar más libros, todo ello para poder conseguir una mayor fiabilidad en las conclusiones. Y en una segunda parte lo que se pretende es elaborar de forma fundamentada un programa de actividades y materiales para poder trabajar tanto con los estudiantes y profesores en formación la química verde. Hasta aquí, muchas gracias por su atención. Gracias, Laura. Abrimos espacio para sesión de preguntas de parte del público. Profesor William. ¿Conceptualmente han hecho alguna diferencia entre química verde y química para la sostenibilidad? No sé si alguien más tiene otra pregunta. Sí, no, conceptualmente podemos utilizar tanto química verde, química sostenible como química para la sostenibilidad. Significaría más o menos lo mismo. No sé si haya otra pregunta. Haya lugar a otra pregunta. Sí, por favor. A gente gostaria que você esclarecesse essa questão. O esclarecimento a respeito de uma ciência da sustentabilidade, especificamente, dado esse caráter profundamente transdisciplinar e a abrangência do tema, será que seria possível uma ciência de sustentabilidade para a sustentabilidade? Mira a mí, pobre. Es la primera vez que hago esto. Sí me gustaría responder. ¿Puedo responder a Claro, la pero tú eres la directora. Fue la directora. A ver, inicialmente el surgimiento de la ciencia de la sostenibilidad desde el año 2000 es fruto de esos compartimentos separados de todas las disciplinas que están contribuyendo desde diferentes campos a la sustentabilidad. Intentar aunarlo en un único campo de conocimiento se pretendía como una revolución científica. De la misma forma que otras revoluciones han roto las barreras que separaban los diferentes campos de conocimiento, aquí sería para decir por qué la química está trabajando, o la física para el medio ambiente, o todas las aportaciones en el campo de la sociología, de la filosofía, por qué separadamente. Y por iniciativa de 28 científicos, en el año 2000, en la revista Science publicaron un artículo muy interesante que merece la pena ser leído. Han transcurrido 15 años, es interesante asomarse a la revista, porque hay 2 o 3 publicaciones específicas de esa ciencia de la sostenibilidad, pero algunos que estamos trabajando en este campo nos estamos inclinando por pensar que más que un nuevo cuerpo de conocimientos, se trata de un nuevo enfoque que debe impregnar a todas esas áreas de conocimiento. Ese enfoque es el enfoque interdisciplinar, porque interdisciplinares son los problemas a los que nos enfrentamos. Es un enfoque que tiene que ser transdisciplinar en el sentido de implicar a la ciudadanía, implicar a todos aquellos que no proceden del mundo académico, pero que forman parte de los que tienen que llevar adelante las soluciones, sus opiniones, sus aportaciones,
tienen que ser importantes para esta ciencia de la sostenibilidad, y luego tiene que ser algo que desde el punto de vista espacial y temporal tenga en cuenta pues el medio plazo, el largo plazo, etc. Entonces esa idea de la ciencia de la sostenibilidad está desplazándose ahora sobre que esas 4 características de la ciencia de la sostenibilidad impliquen las diferentes disciplinas que estamos trabajando para contribuir a esa ciencia. Por tanto, yo creo que no es posible que haya una ciencia de la sostenibilidad. Ese cuerpo de conocimientos no es posible. Como diríamos que lo que ellos tratan de mostrar, que esas revistas y publicaciones que han ido saliendo, vemos que hay muchos trabajos en el campo de la ingeniería, muchas aportaciones en el campo de la filosofía, de la biología, menos en el campo educativo, pero también hay alguna. Eso no puede trabajar aisladamente, ese enfoque tienen que tenerlo todos. No sé si he contestado la pregunta, porque me ha faltado ir al Big Bang, pero he intentado responder, ¿sí? Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, pasamos. Profesor. Yo quería solamente hacer un comentario adicional, coincido plenamente. En el foro Diversciencias, hoy la discusión es la interdisciplinaridad en la educación, en cómo lograr llevar la interdisciplinaridad a la educación. Y creo que el enfoque, concuerdo con ese enfoque, y creo que la cuestión de definir la ciencia como ciencia es un poco la herencia del positivismo, ¿no? Que me parece importante, nosotros que estamos discutiendo la educación, sacarnos ese enfoque de ciencias compartimentadas y promover que los problemas son generales y las soluciones son generales. Y sobre todo que no podemos no saber trabajar con una solución. Eso que ha ocurrido con la química verde o lo que está ocurriendo con la física ambiental, todas las aportaciones de la filosofía, la sociología, la psicología, hay cantidad de aportaciones en el plano de la sostenibilidad y lo desconocemos. Hay que encontrar un lenguaje común. Muchas gracias. Damos paso al siguiente reconocimiento. Dr. Wilson. Boa tarde a todos e todas. É com muita satisfação eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesta sessão, onde nós estamos a contemplar as primeiras pessoas que ganharam o prêmio da associação. Tivemos aqui a apresentação da Laura, de um mestrado, e agora teremos a apresentação de uma tese de doutorado. A professora Maria da Conceição Ferreira de Figueiredo Costa, ela é doutora em Didática e Formação, Didática e Desenvolvimento Curricular, pelo Departamento de Educação da Universidade de Aveiro. Mestre em Ensino de Física e de Química, pelo Departamento de Didática e Tecnologia da Universidade de Aveiro. Licenciada em Química, ramo educacional, pela Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Licenciada em Química Industrial, pela Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Professora de Física e Química do quadro Grupo 510. Membro da Comissão de Avaliação e Certificação Prévia à Adoção dos Manuais Escolares de Física e Química do 10º e 11º anos de escolaridade de Física e de Química. Vogal da Delegação de Coimbra da Sociedade Portuguesa de Química desde novembro de 2013. É professora formadora de Formação em Ensino Experimental das Ciências para professores do primeiro ciclo do ensino básico na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Coimbra. Orientadora pedagógica do ramo educacional, licenciatura em Física, licenciatura em Química, do Departamento de Física e Departamento em Química da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra, e tem várias colaborações com o ensino superior. O título da tese dela trata também sobre educação para o desenvolvimento sustentável, como aqui é dito na Europa, para nós na América Latina chamamos de educação ambiental, mas que trata da mesma natureza. Ela vai apresentar então a sua tese, Ciências no Primeiro Ciclo do Ensino Básico, um programa para a educação para o desenvolvimento sustentável.
Apresento os meus cumprimentos a todos, agradeço a presença. Gostaria de começar por dizer que me senti, e ainda sinto, muito honrada com a obtenção deste prémio que não é claramente só meu, é também do professor Isabel Martins, que orientou todo este trabalho de investigação e que o fez com o rigor, a sabedoria, o entusiasmo que lhe são característicos e que muitos de nós aqui conhecemos. O trabalho de investigação subordinou-se ao tipo de ciências no primeiro ciclo do ensino básico, com o programa para Educação para Desenvolvimento Sustentável, e está disponível neste sítio que agora aqui aparece, onde pode ser descarregada, consultada e vista quando está. O que vou fazer hoje é apresentar este trabalho que aqui foi desenvolvido e, portanto, na apresentação vou seguir mais ou menos a orientação que também o próprio trabalho foi tendo ao longo do tempo. Assim, começarei por fazer uma breve referência ao contexto problemático de onde emergiram as questões de investigação, que também apresentarei. Faço uma referência ao quadro teórico, que sustentou toda a investigação. Apresento as opções metodológicas a que recorremos para responder às perguntas que formulámos e também apresento os resultados. Refiro algumas implicações do estudo e terminarei apresentando algumas considerações finais. Ciência e tecnologia existem na sociedade e são para a sociedade. São corpos de conhecimento importantes ao serviço da compreensão do mundo e que muito têm contribuído para melhorar as condições de vida de todos. À medida que ciência e tecnologia se desenvolveram, na sociedade e para a sociedade foram surgindo vários problemas de origem variada, de complexidade também variada, multicausais e interrelacionados, que muitos autores foram englobando na designada situação de emergência planetária. A consciência de que o planeta estava em emergência fez emergir o conceito de desenvolvimento sustentável, ainda hoje em construção. Pela importância que a educação tem enquanto motor do desenvolvimento pessoal e social, de imediato se apelou ao seu papel transformador para dar resposta aos problemas com que nos enfrentamos. O papel especial da educação, enquanto agente da transformação e de intervenção adequada nesta situação grave, foi reconhecida por várias organizações, e eu destacaria, por exemplo, a OCDE com os testes de PISA e a avaliação das literacias. Neste caso, o foco é em educação em ciências e, portanto, destacaria a literacia científica. A União Europeia, que sublinha a importância de desenvolver competências para continuar a aprender ao longo da vida, e a comunidade de investigadores, muitos aqui reunidos, que vão sublinhando e dando corpo à ideia de que orientações CTS são promissoras para o desenvolvimento de literacia científica, indispensável para o prosseguimento de atitudes e ações consentâneas com o desenvolvimento sustentável. A proclamação, ainda há bocado aqui referida, da década da educação para o desenvolvimento sustentável, no período de 2005 e 2014, pela Unesco, constituiu inequivocamente um apelo à educação para dar resposta aos problemas com que nos transformamos, com que nos defrontamos. Por outro lado, outras iniciativas, de que são exemplo a Estratégia Europa 2020, a Iniciativa Juventude em Movimento, o Quadro Estratégico para a Cooperação EF 2020, as Metas Educativas 2021, e eu acrescentei, já depois da tese, agora recentemente, a Agenda de 2030, que no seu objetivo 4 volta a reforçar a importância da educação, portanto aparece ali a campanha de educação para transformar vidas. São compromissos com que Portugal se comprometeu e que estão todos articulados no sentido de garantir a excelência da educação para todos, o que significa, o que pressupõe, melhorar a formação inicial e continuada de professores, reforçar a investigação científica e facultar oportunidades de educação ao longo da vida. Neste caso, o foco era nas crianças e, portanto, na educação científica desde cedo, porque isto tem repercussões das opções de futuro. Pretende-se a compreensão de questões e problemas atuais
de forma a possibilitar decisões fundamentadas e responsáveis no presente, que não venham a comprometer o futuro. Pretende-se ainda desenvolver ou potenciar a emergência de cidadanias mais adequadas e participativas nas sociedades democráticas atuais, cada vez mais marcadas pela ciência e pela tecnologia no contexto da globalização. Bom, conhecendo as recomendações internacionais para a educação e os compromissos assumidos por Portugal, pareceu-nos oportuno tentar compreender qual era a situação de Portugal em relação a estes referenciais. E assim, formulámos a primeira questão de investigação. Qual a concordância entre as orientações do Currículo Nacional do Ensino Básico de Competências Essenciais, a organização curricular de programas do ensino básico do primeiro ciclo e o projeto de métodos de aprendizagem, a concordância que assumem? Devo dizer que estes documentos são estruturantes da educação no primeiro ciclo em Portugal, para crianças dos 6 aos 9 anos. Qual é a concordância que estes documentos assumem, de forma explícita ou implícita, com recomendações de investigação em didática das ciências para este nível de escolaridade, no tocante à educação científica, consonantes com orientações ciência, tecnologia e sociedade, promotoras de literacia científica para a educação para desenvolvimento sustentável. O papel central dos professores, amplamente referido ao longo da reflexão que aqui tem decorrido nas várias salas, não podia ser ignorado e, por isso, decidimos averiguar qual a importância atribuída por professores deste ciclo de ensino ao ensino das ciências, quais as concepções que tinham sobre a educação para desenvolvimento sustentável, literacia científica e ciência, tecnologia e sociedade, e como é que articulavam tudo isto nas suas práticas de sala de aula. E depois, assumindo que esta investigação seria um contributo para a inovação na educação e ciências no primeiro ciclo, pensámos em organizar um programa consonante com todo este quadro de referência, capaz de desenvolver literacia científica articulável com a educação para desenvolvimento sustentável e, claramente, movido, utilizarei a expressão, se me permitem, por orientações ciência, tecnologia e sociedade. Portanto, as 3 questões de investigação que acabaram de ser apresentadas emergiram no contexto problemático que referi na primeira fase. Fica já claro que, foi ficando claro, penso eu desde já, que o quadro teórico de suporte são orientações CTS, que nós consideramos importantes para desenvolver literacia científica e para desenvolver competências consentâneas com educação para desenvolvimento sustentável, e tudo isto deveria articular-se para conquistarmos um programa, ou para prosseguirmos em direção a um programa para a educação científica no primeiro ciclo do ensino básico. Defendemos uma perspectiva de educação para desenvolvimento sustentável, uma educação de aprender para mudar, com a ação nas esferas da equidade social, da justiça, democracia, do respeito cívico e de mudanças nas estruturas políticas e socioeconómicas. Uma educação de olhares críticos para a sociedade que temos, por atitudes/valores, não dissociarmos atitudes e valores, e para atitudes/valores, tendo em vista a compreensão de que pode e deve ser alterado. Uma educação de respeito pelas gerações presentes e futuras, reconhecendo o seu direito a uma vida de qualidade e à distribuição equitativa dos recursos mundiais, uma educação de respeito pela natureza, reconhecendo a sua incapacidade regeneradora, pela dignidade e pelos direitos humanos de todos os povos em todo o mundo, num compromisso implícito com a justiça social e económica para todos, de respeito ainda pela diversidade cultural, criando local e globalmente uma cultura de respeito mútuo, de não violência e de paz. Uma educação multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, conferindo centralidade aos problemas e não apenas à disciplina curricular. Uma educação capaz de integrar a compreensão das dimensões científica e tecnológica nos contextos abordados, capaz de recorrer à diversidade metodológica, conferindo centralidade ao aluno,
centrada na resolução de problemas, com a realização de exercícios cotidianos de cidadania. Não tivemos durante este estudo a preocupação de contribuir para a definição do conceito de competência. Por razões de operacionalização, assumimos o conceito de competência do PISA e associámos a competência às 3 dimensões do saber: ao saber fazer, ao saber ser, ao saber fazer e ao saber propriamente dito. Assumimos também uma definição de literacia científica, um conceito complexo, em permanente reconstrução. Assumimos a definição do PISA também, capacidade de usar o conhecimento científico para identificar questões e tirar conclusões baseadas em evidências, a fim de compreender e ajudar a tomar decisões sobre o mundo natural e as mudanças nele operadas pela atividade humana. Defendemos perspectivas de orientações CTS. É a minha convicção que não há ainda consenso em torno do que é o ensino CTS, portanto defende-se uma perspectiva que reflete o diálogo entre diversos campos científicos, das ciências naturais e sociais e também as ciências humanas, que destacam a importância social do conhecimento em ciência e em tecnologia, proporcionam uma melhor compreensão do mundo natural, representam um instrumento essencial para a transformação do mundo, no fundo as vertentes que se articulam diretamente com o desenvolvimento de literacias científicas, o ensino de ciências em contexto, privilegiando atividades investigativas. Orientações CTS permitem articular o que se aprende na escola com exercícios de cidadania reais, sendo por isso a que mais motiva os alunos para a aprendizagem de ciências, facultando-lhes ferramentas para resolverem problemas reais que se interligam diretamente com a cidadania, uma cidadania pautada por decisões informadas e atuações responsáveis, tanto a nível individual como coletivo na sociedade. O foco foi no primeiro ciclo do ensino básico. Mais à frente, já foi aqui referido, de facto a educação científica no primeiro ciclo do ensino básico em Portugal tem sido muito descuidada. O programa ainda vigente é de 1990, como mais à frente referirei, e portanto o foco foi especificamente por isso na educação científica e não só, porque existem razões a favor da educação científica desde cedo. As crianças gostam naturalmente de observar e de tentar interpretar a natureza e fenómenos do dia-a-dia. As crianças são capazes de compreender alguns conceitos científicos elementares e de pensar cientificamente. Contribui para a construção de imagens mais adequadas de ciência, atividade científica e cientista. Melhora a compreensão de conceitos apresentados mais tarde. O contacto com a linguagem científica pode influenciar o desenvolvimento de conceitos científicos. A educação científica favorece o desenvolvimento do pensar cientificamente. Pretendia-se encorajar as crianças a evoluir da descrição para a explicação, o que implica a utilização de modelos explicativos com vários graus de complexidade, a evoluir de níveis de explicação pessoal para níveis de explicação partilhada, o que implica a partilha de observações e interpretações com outros, e evoluir de pequenas ideias para grandes ideias, isto é, evoluir para um conhecimento mais estruturado. A investigação realizou-se em 3 fases distintas, mas articuladas entre si, e foi sempre suportada pela investigação documental e analítico-interpretativa da bibliografia, sendo que em cada fase o enfoque nesta investigação documental foi adequado à fase. Na primeira fase procurámos responder à primeira questão de investigação já apresentada, que tinha como objetivos, com base em resultados da investigação recente em didática das ciências, sistematizar orientações curriculares para o primeiro ciclo do ensino básico, promotoras de literacia científica articuladas com a educação para desenvolvimento sustentável. Definir quadros de referência consonantes com a sistematização referida no objetivo anterior para analisar os documentos que já referi e que são estruturantes da educação científica no primeiro ciclo do ensino básico em Portugal. Currículo Nacional, Organização Curricular e o Programa e o Projeto de Metas de Aprendizagem. Para o efeito, construímos um instrumento de análise de conteúdo com categorias definidas a priori, tendo em atenção os objetivos do estudo. O instrumento de análise
tem uma estrutura que agora aqui surge de uma forma, de dizer, compactada, com 3 dimensões: educação para desenvolvimento sustentável, literacia científica e ciência, tecnologia e sociedade. As categorias de conteúdo foram sendo construídas de forma a tornarem mais específica a análise, que depois foi operacionalizada pelos indicadores, e o instrumento foi validado, e depois de validado, na sua fase final, ficou com 20 indicadores da dimensão ciência, tecnologia e sociedade, 38 da dimensão educação para desenvolvimento sustentável, 68 da dimensão literacia científica. A aplicação do instrumento de análise aos documentos atrás referidos revelou que os documentos existentes eram pobres em todas as dimensões analisadas. De facto, no CNEG temos 2, 7, 6 indicadores, apareceram apenas aqueles indicadores. Na organização curricular também, os indicadores, portanto, todos os documentos se revelaram pobres em relação às dimensões estudadas. Na fase 2, o foco era nos professores, pela importância de que se revestem nos processos educativos, e aqui procuramos recolher e analisar indicadores sobre a importância que os professores do primeiro século atribuem à educação científica e, adicionalmente, caracterizar as suas concepções sobre educação para desenvolvimento sustentável, literacia científica e ciência, tecnologia e sociedade. Além disso, procurar compreender como é que articulam, que articulação é que eles estabelecem entre a importância da educação científica e as suas concepções sobre educação para o desenvolvimento sustentável, literacia científica e ciência, tecnologia e sociedade. Para responder a esta questão, recorremos ao inquérito por entrevista semi-estruturada. Foram entrevistados 15 professores do ensino básico e o guião da entrevista continha implicitamente as primeiras categorias de análise que ali estão listadas: ciências, educação para o desenvolvimento sustentável, literacia científica, ciência, tecnologia e sociedade. Os objetivos estão complementados no guião, estão incluídos no guião da entrevista semi-estruturada que foi levada a cabo. Como já disse, foram entrevistados 15 professores, fez a análise de conteúdo das entrevistas e encontraram-se indicadores tipo de resposta que depois traduziram, convergiram no sentido de podermos retirar as conclusões, os resultados que agora apresento. Os professores consideravam todos muito importante aprender ciências nos primeiros anos de escolaridade. Contudo, raramente realizavam atividades experimentais e privilegiavam nas suas aulas o ensino da língua portuguesa e da matemática. A educação para o desenvolvimento sustentável era por eles entendida apenas como uma problemática de caráter ambiental associada à poluição generalizada, escassez de água e energia, finitude de recursos, quase sempre circunscrita à região e ao país. A dimensão social raramente foi mencionada nas concepções que tinham sobre a educação para o desenvolvimento sustentável. A dimensão económica nunca foi referida e não estabeleceram nunca relações entre as 3 dimensões, economia, sociedade e ambiente. A compreensão acerca da situação atual do planeta é fragmentada e superficial. Não reconhecem a gravidade dos problemas que põem em perigo a vida no planeta, não os considerando prioritários nas suas práticas de sala de aula. Tem uma compreensão limitada e imprecisa do conceito de competência. Acontece a mesma coisa com o conceito de literacia científica, e aquilo que de facto surpreendeu, e é surpreendente, é que todos eles desconheciam completamente o que eram orientações CPF para a educação científica. Na fase 3, a ideia era conceber e validar, com recurso a um painel de especialistas, um programa de ciências para o primeiro ciclo do ensino básico, de orientação CPS, potencialmente promotor do desenvolvimento de literacia científica e de competências para desenvolvimento sustentável. Quando se pensa em construir um programa, tem que se pensar de imediato nestes 4 aspectos, pelo menos nestes 4 aspectos que aqui estão listados: o que é que se vai ensinar, como é que se vai ensinar, para que é que se vai ensinar e porquê é que se ensina. E não se pode nunca esquecer, pela importância que tem, que já referi, os professores, porque são eles que vão concretizar o currículo. Assim, concebeu-se um programa que se designou A Terra e os Seres Vivos, Conhecer para Valorizar e Proteger, é o nome do programa,
organizado para os 4 anos de escolaridade do primeiro ciclo do ensino básico em Portugal, organizado por unidades temáticas, uma unidade temática para o primeiro e segundo anos e 2 para o terceiro e quarto anos, e o programa foi pensado de tal maneira que todas as unidades temáticas se podiam interrelacionar, podiam ser visitadas e revisitadas sempre que se considerasse oportuno. Este programa foi submetido à validação através de um inquérito de questionário. O questionário foi aplicado a 13 especialistas, era constituído por 106 questões de resposta fechada e 10 questões de resposta aberta. Com as questões de resposta aberta conseguimos fazer melhorias do programa, aquelas que considerámos adequadas. Os resultados da validação apontaram para classificações médias por secção do programa entre 3,6 e 3,8, sendo que a escala utilizada era de 1 a 4. Apresento um exemplo de um excerto do programa, neste caso é o subtema Alimentação Humana, onde estão apresentados os conteúdos, as metas de aprendizagem e atividades práticas prático-laboratoriais. Continua com estes outros aspectos que são claramente de acordo com os objetivos para que ele foi desenhado. E continua ainda com um conteúdo dedicado explicitamente à utilização sustentável. Bom, importa prosseguir indispensáveis mudanças em direção à educação sustentável no primeiro ciclo do ensino básico. O estudo que desenvolvemos tem várias implicações. Tem implicações na investigação em didática. É importante que a investigação em didática contribua para a definição de orientações curriculares para a educação científica no primeiro ciclo, para a definição de orientações curriculares para a formação inicial e continuada de professores, que desenvolva recursos didáticos de apoio à concretização de práticas de sala de aula, que privilegie um formato que envolva os professores, assim os professores estão diretamente envolvidos e não assumem o papel de meros agentes da validação das intervenções produzidas pelos investigadores. É importante conceber projetos de investigação a desenvolver por equipas internacionais sobre assuntos que são de interesse transnacional. Tem também implicações nas políticas educativas, já aqui muito referidas. Os resultados do PISA sugerem que os países que melhoraram mais, ou aqueles que estão entre os resultados mais altos, são os que conseguiram estabelecer políticas e metas claras e desafiadoras para monitorizar o desenvolvimento de competências dos alunos, dar maior autonomia às escolas, investir na formação de professores e apoiar escolas e alunos com baixo desempenho. É importante autonomizar a educação científica no primeiro CEP, em Portugal, valorizá-la, conferindo equidade face às outras áreas no que diz respeito à carga horária. É importante criar mais programas de formação continuada de professores que contemplem conhecimento do conteúdo e da didática da educação científica do primeiro CEP em referenciais de desenvolvimento sustentável, difundindo-os e criando condições para que os professores neles participem. Surgem ainda implicações para a formação dos professores. Os resultados de investigação conhecidos demonstram a existência de uma relação entre os resultados obtidos pelos alunos e a valorização profissional dos docentes. Os melhores resultados são obtidos por alunos oriundos de países que mais valorizam a docência, selecionando os melhores professores, oferecendo-lhes uma remuneração atrativa e possibilidades de progressão na carreira profissional. É importante reorientar os currículos e os programas de formação de professores para neles integrar educação para desenvolvimento sustentável e apoiar os professores no desenvolvimento de estratégias de educação formal e de avaliação de aprendizagens no âmbito da educação para o desenvolvimento sustentável. Esta foi, aliás, uma das recomendações da Declaração de Bonn. É importante ainda criar condições para uma colaboração muito mais estreita entre as instituições de formação de professores e os professores na sala de aula, para encorajar a adoção de uma cultura de reflexão por parte dos docentes. Para terminar, gostaria de dizer que a década da educação para o desenvolvimento sustentável, que já terminou no período 2005-2014, é um empreendimento complexo, que tem como ideais a educação para todos, tendo em vista resolver, atenuar os problemas que enfrentamos, que são multidimensionais, transnacionais e de escala planetária. No caso português, o programa que
que orienta a educação em ciências é de 1990, como aqui já foi referido várias vezes. É preciso intervir eficazmente em Portugal na qualidade da educação do primeiro ciclo do ensino básico. É um propósito de concretização complexa, que tem necessariamente que ser sustentado por uma intervenção plural, articulada e holística, que integra várias intervenções convergentes em 3 fatores essenciais: o programa curricular, os recursos didáticos e a formação de professores. Em tempo de incerteza e insegurança face ao futuro, todos temos responsabilidade na promoção do desenvolvimento sustentável. Mas a educação tem que se desenvolver para responder relativamente aos desafios que a atualidade coloca. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Maria da Conceição, pela sua apresentação. E agora nós temos um tempo para perguntas. É importante que vocês se identifiquem de onde que é, para facilitar. Boa tarde a todos. Meu nome é Lucimara, eu sou professora da Universidade do Estado de Santa Catarina e trabalho tanto na formação de professores, tanto com educação ambiental, quanto com educação para o desenvolvimento sustentável. E peço desculpas, mas tenho que divergir do colega Wilson Santos, que falou que no Brasil a educação ambiental e a educação para o desenvolvimento sustentável são equivalentes, o que não é, porque elas têm propósitos, objetivos, embora existam pontos em que elas são convergentes, elas apresentam objetivos e fundamentos diferentes, assim como a abordagem CTS. Então, nesse sentido, essa questão que eu levantei não tem muito a ver com o que foi colocado pela professora, mas talvez ela possa esclarecer um pouquinho mais sobre essa questão, né, dessa, digamos assim, para alguns a EDS é a evolução da educação ambiental, para outros a educação ambiental abarca a EDS. Então, eu acho que a gente precisa colocar os pontos nos i. Nos is. Eu não sei se... Vamos a um conjunto de perguntas, depois você responde em bloco. Mais outra pergunta? Obrigado. Meu nome é Ney Nunes Neto, eu sou professor da Universidade Federal da Bahia, Brasil, e minha pergunta vai... São 2 perguntas, na verdade. Desenvolvimento e sustentabilidade apontam, ou pelo menos parecem apontar, em sentidos diferentes. E aí eu pergunto para você, é possível o desenvolvimento sustentável? Eu pergunto de natureza lógica mesmo. É possível essa ideia? Né? E colocar isso como finalidade? Se sim, como seria possível? Se não, por que então nós não abandonamos a ideia, o conceito e a própria finalidade metasocial de buscar desenvolvimento sustentável em favor de uma outra ideia, de uma outra utopia? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, quem propõe exatamente e defende o desenvolvimento sustentável no mundo hoje e com base em que interesses? Desenvolver, deixar ninguém. Mais perguntas? Boa tarde, eu sou Rosemaria Monteiro Castilho Fujato Silveira. Eu sou da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Ponta Grossa, no Brasil. Então, na verdade, não seria uma pergunta, mas até para fazer uma correlação com a Maria da Conceição, que eu trabalho com... eu tenho um programa de mestrado profissional, né, que trabalha com ensino de ciência e tecnologia na nossa universidade e doutorado acadêmico agora.
E eu tenho uma aluna que está trabalhando com os professores nos anos iniciais, e eu fiquei assim, eu achei que na Europa nós iríamos, né, não iríamos ter os mesmos dados, né, porque lá também, né, ela fez a pesquisa, o levantamento inicial dela para trabalhar com a pesquisação com as professoras dos anos iniciais, foi ver o que eles entendiam por ciência, como que eles trabalhavam ciência, se eles já conheciam o CTS, etc. e tal. Eu fiquei assim, até talvez um pouco mais aliviada, porque a prioridade não é só lá, né? Em constatar que não é só lá, né? Que a prioridade é dada por matemática e português, lá também, né? E lá nós temos, a maioria dos professores dos anos iniciais são pedagogas e não tem, né, uma formação mais condizente para que ela consiga trabalhar o ensino de ciências, e elas têm dificuldade muito grande, até por isso a nossa proposta foi de dar essa formação continuada, dando bagagem para que eles possam trabalhar, né, o ensino de ciências. Mas eu fiquei assim, um pouco mais aliviada, porque quando eu cheguei a essa constatação lá, eu pensei, meu Deus, né? Estamos então assim, eu só para mostrar, né, o meu alívio em constatar que por aqui também isso acontece, né? Então né, eu acho que de repente isso é meio geral, né? Não sei como fazer até. Nós estamos tentando fazer uma formação continuada em forma de projeto de extensão que vá, né, colaborar com o município, etc. e tal, que lá é municipalizado o ensino dos anos iniciais, mas é só realmente no sentido de, né, colaborar um pouquinho e deixar o meu alívio. Mais alguma contribuição? Bom, podemos responder esse primeiro bloco. Eu gostaria de só destacar que exatamente 8 anos atrás eu estava aqui em Aveiro e na minha apresentação falei sobre educação ambiental, o que causou um murmurinho, porque entende-se educação ambiental na Europa como alguma coisa conservacionista, e a gente, diante do debate caloroso que tivemos aqui em Aveiro, promovemos em 2010 uma mesa redonda específica lá em Brasília para discutir sobre educação ambiental, educação ambiental sustentável. Foram várias consultas e revisões e, de fato, existem artigos que demonstram e explicam qual a diferença e por que nós, na América Latina, preferimos usar o termo educação ambiental e aqui na Europa, educação do desenvolvimento sustentável. Certamente, a colega, né, aponta que há diferenças, mas há quem defenda e que a considere como duas denominações diferentes para o mesmo aspecto. Né? A professora Amparo fez uma pesquisa, inclusive o professor Daniel, para que a gente respondesse por que usávamos o termo, evitávamos usar o termo sustentável. Enfim, temos um assunto de muita polêmica que todos somos apaixonados, e a Conceição com certeza trará alguma contribuição para nós. Muito obrigada. Eu partilho da opinião da colega. Eu distingo desenvolvimento sustentável de educação ambiental. Eu penso que são perspectivas diferentes. Também ainda não há nenhum consenso em termos de quem é que deu origem a quem, de como é que as coisas se desenvolveram. Mas, na minha opinião, a educação ambiental foi evoluindo até a educação para o desenvolvimento sustentável, porque integrou outras dimensões que a educação ambiental ainda não tinha. Mas, do meu ponto de vista, são conceptualmente diferentes. Eu distingo educação ambiental de educação para desenvolvimento sustentável. Toda a literatura que eu consulto é assim, que vai neste sentido que eu acabei de referir. Eu não tinha a mesma noção de que no Brasil utilizavam indistintamente as designações de educação ambiental e educação para desenvolvimento sustentável. Não tinha essa ideia. Não sei se respondi, se dei algum contributo. Isto é um bocado alto. Bom, a segunda questão tem a ver com... eu não sei se percebi muito bem quais eram os interesses de quem proclamava ou referia
A importância do desenvolvimento... Não, primeiro, se desenvolvimento sustentável e sustentabilidade são a mesma coisa. Era isso, não era? Não. Não bem. Não exatamente. Também dependendo da ideia de... A ideia de desenvolvimento, normalmente ela está associada em economia à ideia de crescimento econômico. Não necessariamente. No caso do desenvolvimento sustentável, não. Ok, então eu queria ouvir o que você pensa acerca disso, dessa possível, porque eu sei que há muitas críticas à ideia de desenvolvimento sustentável. Sei que a ideia de desenvolvimento, frequentemente, historicamente, está associada a crescimento, não só, né, há outras referências, mas essa é uma tendência, por um lado. Então, a ideia de que a economia, que está contida na natureza, deve continuamente crescer. Né? Isso é próprio do sistema capitalista. Por outro lado, a ideia de sustentabilidade ela está associada à automanutenção, ela está associada à autorregulação, ela está associada a manter certas variáveis geofísicas, geoquímicas da natureza. Se me permitir interromper, eu gostava só de dizer que quando pensa, por exemplo, no embrião que se desenvolve, admite que ele apenas cresce e não se desenvolve? Tanto cresce quanto se desenvolve. Pronto. Claro. Portanto, não é necessário que haja crescimento para que haja desenvolvimento. As coisas não estão diretamente relacionadas. De facto, o desenvolvimento sustentável assenta em 3 pilares: a economia, o ambiente e a sociedade. E estes 3 pilares têm que se articular para que de facto haja desenvolvimento, não tem que haver crescimento, tem que haver desenvolvimento, de tal maneira que possamos viver hoje com qualidade, mas garantir que as gerações vindouras terão um planeta ainda para nele poderem continuar a habitar. Ok, eu não vou continuar, mas eu creio que a situação é mais complexa do que Sim. essa. Poderia ser uma discussão muito... A ideia de desenvolvimento está associada, nem sempre, na verdade, John Stuart Mill, por exemplo, fazia uma interpretação da ideia de desenvolvimento que dá base da sustentável, que permite separar de crescimento econômico. Então ele diz, por exemplo, que desenvolvimento, lá no século XIX já, desenvolvimento tem a ver com florescimento humano. Então tem a ver com desenvolvimento de capacidades cognitivas, intelectivas, emocionais, virtude, moralidade, etc. Ele faz uma separação ali entre isso, que seria o desenvolvimento, de um lado, e o crescimento econômico de outro. Isso porque ele já antevia um problema do capitalismo, que o sistema econômico tende a usar a natureza, crescer continuamente e não respeitar limites que a natureza coloca. Mas nós não podemos concordar com essa perspectiva, porque de facto o planeta é finito. Os recursos terminam, não são inesgotáveis. E, portanto, o desenvolvimento sustentável está exatamente alicerçado nesta grande convicção de que temos que nos desenvolver sem esgotar os recursos do planeta. Ok, eu queria só colocar um outro ponto, que é social. Por exemplo, a senhora falou sobre a questão de reduzir injustiças globais. Ou seja, isso está associado à redução de injustiças globais. Mas a desigualdade socioeconômica no mundo nunca foi tão elevada. Hoje, no mundo, 69 pessoas, se não me engano, possuem a renda de 50% da população mundial, os mais pobres. Essa é mais uma razão a favor do desenvolvimento sustentável. Mas será uma razão a favor do desenvolvimento sustentável ou será um sintoma, uma demonstração de que essa ideologia do desenvolvimento sustentável, abraçada pelo neoliberalismo, tem contribuído para aumentar o problema? Ou seja, aqui cabe... Claro que a gente pode pensar, talvez seja uma razão pela qual a gente precisa de desenvolvimento sustentável. Talvez seja uma demonstração de que ele não funciona. Eu não partilho da sua opinião, claramente. Eu penso que não temos tempo ainda para ter respostas à pergunta que faz, porque as questões do desenvolvimento sustentável são bastante recentes. E, portanto, não temos ainda tempo para fazer afirmações, do meu ponto de vista, para fazer afirmações tão perentórias como essas. De qualquer maneira, a perspectiva que eu defendo de desenvolvimento sustentável contraria liminarmente esse tipo de problemas. E é por isso que nós continuamos a defendê-lo. Eu não sei. Eu acho que não houve mais nenhuma questão. Não, pois não? Não.
partilhou as angústias, pois eu já agora podia dizer, sim, em relação ao seu desabafo, eu poderia dizer que, de facto, aqui continua a ser privilegiadas o ensino da matemática e do português no primeiro ciclo, porque agora as coisas mudaram, nem sei já muito bem como é que estão, mas tradicionalmente os alunos faziam exame, a matemática e o português, e, portanto, os professores tinham que ter bons resultados nos exames nacionais e, portanto, dedicavam grande parte do seu tempo letivo ao estudo destas duas áreas. É como se não pudesse ensinar português, lendo um texto de ciências, matemática, fazendo, né? Claramente. Muito bem. Nós ainda temos 9 minutos para encerrar esta sessão. Então, mais algumas 2 ou 3 perguntinhas. Eu gostaria só, eu não vou pôr nenhuma questão, queria só fazer um comentário. Que não é fácil. O que eu gostaria de dizer é que compreendo a base da sua argumentação, mas não creio que seja boa política, que é de política que se trata, quem faz educação, designadamente educação em ciências, colar-se à discussão dos problemas que se colocam e do aproveitamento político que se faz frequentemente de desenvolvimento sustentável para não se fazer nada relativamente às questões de educação para a sustentabilidade. E, portanto, a minha posição é, chamem-lhe o que quiserem. Chamem-lhe a educação para o desenvolvimento sustentável, chamem-lhe a educação para a sustentabilidade, chamem-lhe o que quiserem, estejam à vontade. Mas não deixem de... eu não estou por fora, não deixemos de trabalhar os problemas e as questões que se colocam de sustentabilidade hoje. É claro que nós podíamos ficar aqui uma tarde inteira a discutir intelectualmente quais são os limites de educação ambiental, onde é que acaba a educação ambiental e começa a educação para a sustentabilidade, qual é o aproveitamento político que se faz de educação para o desenvolvimento sustentável, sem dúvida nenhuma. Do meu ponto de vista, isso não legitima que nós, como educadores, com as responsabilidades que temos, como interventores em educação em ciências, eu prefiro dizer isto, interventores em educação em ciências, de nos demitirmos, de ajudarmos e de contribuirmos para tornarmos este mundo melhor. Ou seja, não nos colocarmos naquela posição que é muito própria dos neoliberais, de dizer não tem nada a ver com isto, eu não posso fazer nada e, portanto, ultrapassa-me e vou entrar aqui numa discussão intelectual que poderá ser muito estimulante a nível intelectual, mas que é muito pouco produtiva, é muito pouco eficaz em termos daquilo que, penso eu, é nosso dever agora, como cidadãos, com intervenção na educação, fazer. E, se me permitem, já que agora estou com o microfone na mão, gostaria de fazer uma ligação à questão da ciência para a sustentabilidade. Claro que temos aqui dificuldades acrescidas, porque quando temos as políticas liberais e neoliberais também aplicadas na produção científica e na medição e nos indicadores de produção científica, temos aqui dificuldades acrescidas. Para além, evidentemente, das dificuldades que são inerentes à construção de interdisciplinaridade. Sim, porque falar de interdisciplinaridade é muito fácil. Construir interdisciplinaridade é muito mais complicado. E essa construção é tanto mais difícil, tanto mais complicada, quanto mais distantes estiverem as metodologias e os processos de construção científica que são utilizadas, designadamente nas ciências naturais e humanas e nas ciências ditas físicas e naturais.
Portanto, há aqui amparo, estamos na ciência para a sustentabilidade, temos que ter a nossa intervenção na ciência para a sustentabilidade, temos que intervir também nessa mudança paradigmática que tem a ver com a própria construção e a própria forma de fazer ciência para a sustentabilidade, mas temos aqui dificuldades muito sérias e precisas em termos também da sobrevivência de cada um no próprio sistema científico nacional e internacional. Obrigada, desculpem lá, mas achei que era importante fazer esta ligação. De Lourdes, professor. De Lourdes. Se quiseres acrescentar, acrescenta. Eu não perguntei nada. Benjamin, professor aposentado da Universidade Federal de Juiz de Fora do Brasil. Eu estou apreciando o tema, a intervenção do professor Ney, a intervenção da professora, e eu gostaria de emitir uma opinião complementar de velho professor aposentado, que mais jovem há mais tempo do que muitos dos professores aqui, e que a questão é a seguinte: quando a gente analisa fatores de produção, terra, capital, trabalho, ao tempo de Marx, ao tempo do Capital, o que se considerava a respeito de terra? Matéria-prima acabou na Europa, não tem problema, vamos à África. Acabou na África, vamos à Ásia. Acabou da Ásia, vamos à América. Primeiro ponto. À época, Marx não considerou absolutamente a questão da esgotabilidade de recursos naturais não renováveis. Ponto 1. Então, esta componente de recurso natural renovável incorporou-se aos cânones econômicos mais recentemente. Segundo ponto. Ney, eu acho que a sua questão está muito bem colocada. Se a gente pensar o modelo de desenvolvimento que se pratica hoje no mundo, é incompatível sustentabilidade com desenvolvimento. O desenvolvimento no mundo de hoje, praticado no mundo, principalmente na China, que a gente não pode se esquecer, é sinônimo de destruição do planeta Terra. E nós só temos um. Conhecemos um e é nele que nós precisamos viver. Ponto 3. Eu acho que naquele livro, Os Limites do Crescimento, seria uma leitura complementar obrigatória para todos nós que lutamos e entendemos de sustentabilidade, bem como a questão de ecoeconomia, da eco-eco. Fundamental. Não dá para se ser professor. Desculpe-me, viu, professor? Eu acho que no Brasil o nome de educação ambiental é totalmente impróprio. Me perdoe. Acho de uma impropriedade e uma inadequação total. Educação para a sustentabilidade, aí sim, me perdoe, seria um termo muito mais adequado àquilo que a gente pensa, quer e deseja e quer construir. Bom, então, o que a gente pensa? Depois dos limites do crescimento e a eco-eco, economia ecológica, o ecodesenvolvimento, aí me faz lembrar ainda Inácio Sachs, quando a época já começava com ecodesenvolvimento e o surgimento de todo este movimento ainda. Terceiro ponto que eu quero considerar, ou quarto, desculpe, obrigado, não dá para nós considerarmos e continuarmos lutando por educação ambiental, sustentabilidade, sem uma clara orientação e indicação para a modificação das formas e modos de produção, formas e modos de consumo, formas e modos de convivência. Senão é malhar em ferro frio. Me perdoe se eu fui um pouco duro, contundente na minha colocação, mas hoje, às vezes, nos cursos de formação política que damos no Brasil para candidatos a vereador, prefeito, vice-prefeito, falamos claramente dessas questões. Como que nós vamos? O quê? Nós só temos um planeta Terra, não dá para ter 2 nem 3. Imaginem a China com o mesmo padrão de consumo dos Estados Unidos. 2,4 planetas Terra necessários. Portanto, queridos colegas professores da área de sustentabilidade, eu acho que a gente precisa realmente ter clareza
de que precisamos complementar a questão da educação para a sustentabilidade com uma relação profunda, com uma crítica, uma análise econômica. Portanto, tema profundamente pertinente às questões de ciência, tecnologia, sociedade e economia. E ambiente, é lógico, e são inseparáveis. Bom, o nosso tempo se esgotou. A professora Lourdes já tinha solicitado, podemos ampliar mais 2, 3 minutinhos, cada um tem que falar 30 segundos apenas. Né? A professora Lourdes, a Rúlia também e o William. Então, peço que sejam bastante breves para poder, que já estamos com o tempo esgotado. É que a de Lourdes aqui, quando é cutucada, não dá para deixar ficar quieta. Como brasileira, alguém que trabalha, professora do século, nasci no século passado, professor, portanto, primeira metade do século passado, aposentada já pela segunda vez, tá? Estou aqui, 70 anos. Então, brigando como bióloga naturalista pelas questões de sustentabilidade há muitos anos. Já tive projetos vários, em várias áreas trabalhando. Uma coisa é que ultimamente a gente tem que ser bem inteligente e jogar o jogo muitas vezes para não ser colocado de lado. No Brasil, eu deixei de usar nos meus projetos sustentabilidade porque eles são negados. Existe sim um interesse político, econômico por trás de quem decide, para quem ganha verba, quem não ganha verba e valorização dos projetos. E a gente tem que fazer. Como a gente faz? Comendo pelas beiradas, como dizem os mineirinhos. Eu sou do Sul, mas gosto muito dessa expressão. A gente come pelas beiradas. Então, sim, eu uso educação ambiental, dou preferência hoje para um trabalho com formação de professores, que é a minha área forte de atuação há mais de 40 anos, e trabalho com formação dos meus professores na graduação, na pós-graduação, com sustentabilidade, mas com o nome de educação ambiental. O que a gente faz? Na hora de a gente trabalhar, na hora da gente construir, a gente constrói o que a gente quer, e dá o nome que os homens querem para nos dar o dinheiro para a gente poder fazer, e a gente forma professor para mudar a base. Então, é entender o que é uma realidade brasileira que a gente não pode negar. Cada país tem a sua realidade. O que importa é a gente fazer. Concordo com você, Mariana. Rapidamente para o William. Encerra. Mañana a las 9 de la mañana hay un panel dedicado al tema de la sostenibilidad y la... ¿Podemos seguir? Gracias. Sim, pois não, William, pode fazer essa apresentação. Yo creo que es muy importante la discusión que se está dando aquí, en el sentido de la teorización sobre lo que entendemos por las relaciones CTS y en este caso de la relación con ambiente y sostenibilidad. No es gratuita, no es tan fácil desprenderse de ellas, tiene implicaciones distintas y estoy de acuerdo allí con el colega en que este es un tema que nos lleva a rutas distintas. Sabemos que el proyecto de desarrollo sostenible y educación para el desarrollo sostenible es un proyecto político y económico y debe asumirse como tal. No somos ingenuos en que los grupos que en su momento lo plantearon tienen unos intereses particulares. La forma en que lo hemos interpretado desde América Latina es distinto. Por ejemplo, siguiendo un poco la ruta de Brasil, de la educación ambiental crítica, los trabajos del profesor Loureiro y demás que cité yo en su momento, es clarísimo que una cosa es entender el proyecto político de la modernidad sustentado en el consumo, la productividad, las ideas básicas de una modernidad inconclusa, atada a la economía del mercado, y otra cosa es pensar en la sustentabilidad con alternativas a la economía, con modelos distintos asociados a la sustentabilidad, que en eso creo que estamos de acuerdo todos. Los modelos, sea quien sea aquí de la diferencia, creemos en que el concepto de sostenibilidad, y con algunas variantes en América Latina con el concepto de sustentabilidad, es lo que buscamos asociado a la educación. El problema es cuando no reflexionamos en torno a tener modelos alternativos al desarrollo. No tenemos visiones alternativas al conocimiento, a la relación de la ciencia con la forma del futuro de la humanidad.
si consideramos que todo es ciencia y tecnología y la racionalidad tecnocientífica y de la lógica cartesiana que ha dominado el mundo, si no pensamos en lo que el profesor Boaventura de Sousa Santos ha dicho en las epistemologías del sur, como alternativas a reflexionar una nueva lógica de la humanidad. Es allí la diferencia entre Europa y el sur nuestro, porque desde los países que tenemos conflictos, para nosotros el problema no es solamente la ciudadanía, el problema es el territorio, el problema es la identidad con la naturaleza, la compenetración contra nuestras creencias, incluso usaba la palabra Pachamama, otros de la idea del buen vivir. Esas ideas no se comparten todavía en el mundo, somos distintos, pero estamos buscando algo, es permanecer los seres humanos en la tierra, y el concepto de sustentabilidad es la base, aunque tengamos diferencias entre nosotros. Por ejemplo, para nosotros en América Latina nosotros no usamos la palabra en educación ambiental de sostenibilidad. La palabra sostenibilidad no la usamos la palabra sustentabilidad porque la unimos al pensamiento ambiental latinoamericano. Está atada a los conceptos más de orden ideológico, religioso, místico, de las tradiciones culturales nuestras. La palabra sostenibilidad pertenece a Europa, aunque los colegas, incluso que hemos tenido en otras oportunidades por más de 10 años de discusión, dicen que es lo mismo. Para nosotros, por ejemplo, en Colombia no es lo mismo. Ni la educación para el desarrollo sostenible es lo mismo que la educación ambiental. Es distintísimo. Perseguimos, el problema son los caminos que seguimos con ello, pero el fin es el mismo, o sea, luchamos por una misma idea, nos hemos hermanado en un mismo proyecto, y es poder sacar adelante el proyecto de la vida y el proyecto humano sobre el planeta Tierra, aunque estemos siguiendo caminos distintos. Gracias. Muito obrigado pela sua apresentação. É um tema bastante polêmico. Eu volto a dizer que no nosso livro que nós publicamos no seminário de 2010 tem um excelente artigo da professora Amparo Virgem, que justamente apresenta os seus argumentos para desenvolvimento sustentável. Tem um artigo meu que também coloco os contra-argumentos, mas eu acho que a Arminda conseguiu sintetizar a ideia. O mais importante é dizer o que entendemos por tal. Eu tenho preferido usar o termo sociedade sustentável ou educação socioambiental, mas a ideia é a mesma. Acho que aqui estamos falando a mesma linguagem usando termos diferentes. Eu agradeço bastante e passo agora a palavra para a Rosalinde para concluir a nossa sessão. Bueno, agradecemos primero a las dos profesoras que han sido reconocidas por sus mejores trabajos en el premio CTSA 2014 y a ustedes por estar acá. Se queda abierta la oportunidad de poder seguir discutiendo, justamente esos son los escenarios propicios para poder seguir discutiendo y poder llegar a algunos consensos importantes en la mira de construir una mejor sociedad para el siglo. Doctora Márquez, ¿tienes algo que agregar? En términos del premio. O prêmio já está entregue, não é? Eu queria aqui manifestar publicamente, enquanto presidente do júri, dos jurados que atribuiu este prémio, que é uma honra para a associação, para a AIACTS, poder ter dois trabalhos que foram aqui apresentados perante todos que nesta sala quiseram entrar, para poderem avaliar de facto qual foi o objeto do prémio. Foram estudos de natureza diferente, uma dissertação de mestrado, necessariamente mais limitada no tempo e, portanto, um trabalho mais curto, e outra, uma tese de doutoramento. Eu não me quero pronunciar sobre a segunda, porque tenho implicações nela, todos farão o seu juízo, mas sobre a primeira quero dizer que, tratando-se de um trabalho de uma jovem investigadora, parece-me ser uma pessoa com um perfil muito promissor, a quem desejo muitas felicidades no futuro, que prossiga a sua tese doutoral e consiga realmente ter, daqui a 10 ou 20 anos, muitas coisas para dizer a outros mais novos que a quererão escutar. À minha amiga e companheira
Conceição Costa, de há muitos anos, é uma grande profissional do ensino secundário, é professora no ensino secundário e estou certa que ela fará, junto dos seus alunos, com as condições que tem, muito melhor do que aquilo que está perspectivado em todos os programas. Portanto, manifesto aqui o meu apreço pelos trabalhos conduzidos, aos colegas membros do júri e que aceitaram fazer a moderação desta mesa, também muito obrigada, e a todos o meu agradecimento pela vossa presença nesta plateia e nesta sessão e o agradecimento muito especial pelas perguntas que dirigiram. As perguntas. Este é o papel dos investigadores, esta é a postura dos investigadores. Não é aceitar tudo o que se faz, é questionar o que se faz e é apresentar outros pontos de vista. Obrigada a todos. Quero agora aproveitar estar com o microfone na mão para dizer que a revista Indagácio Didática, com todos os trabalhos que estão aqui apresentados neste seminário, foi publicada ontem, ao fim do dia. Portanto, todos têm o trabalho já publicado, podem consultar a revista online. Vão daqui com os trabalhos. Muchas gracias.